Hoje nós vamos conversar sobre como ajudar crianças que apontam, mas não falam, a falar. Se você quer saber, fica ligado. Fala pessoal, eu sou Juliana Trentini, mãe e fonoaudióloga do canal Fala Fono, cuja missão é ajudar pais a turbinar o desenvolvimento dos filhos através da melhora na comunicação. Se essa missão é interessante para você e você é novo aqui, seja muito bem-vindo e considere se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar sempre por dentro do nosso conteúdo. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Você já deve ter ouvido as pessoas falarem: se teu filho fica apontando, mas não fala, não dá o que ele quer. Faz conta que você não entendeu, não dá enquanto ele não falar. E eu acho isso uma tortura infantil. Não é legal, eu não acho isso legal. Vou explicar exatamente por que para vocês e como vocês devem fazer. Por que eu acho que isso não é legal? A criança está usando de linguagem corporal, ela está apontando, ela está fazendo ela está tentando falar. Se você ignorar essa tentativa dela, esse esforço que ela está fazendo, você não vai estar ajudando. O que a gente precisa para uma criança falar? A gente precisa construir nela duas crenças, que eu já conversei com vocês um pouco sobre elas. Enfim, quais são as crenças que a gente precisa enfiar dentro da cabecinha dos nossos filhos? A primeira crença é de que ele é um comunicador. E a segunda crença é de que comunicação é poder. Se teu filho está apontando e fazendo e você não está ajudando ele a construir essa crença de que comunicação é poder, porque ele está usando de comunicação, ele está usando de linguagem não verbal para se comunicar. Então, você tem que empoderar a comunicação do seu filho para ele querer se comunicar cada vez mais e cada vez melhor. E como é que a gente faz isso? Então, a primeira coisa que você pode fazer é não deixar tudo ao alcance do seu filho, porque se ele tem tudo o que ele quer, se ele tá com fome, ele vai lá, abre a geladeira e pega, se ele tá com sede, ele vai lá, cata uma garrafa de água e toma, se os brinquedos dele estão todos no alcance, ele não vai precisar se comunicar para ter o poder que ele precisa, para ser feliz, para ter o que ele quer, as necessidades básicas e tal. Então, tira essas coisas do alcance dele. Se tem um brinquedo que ele gosta muito, coloca numa prateleira mais alta. Se tem uma coisa que ele gosta muito de comer, deixa a vista mais longe do alcance, para ele querer pedir aquilo. E aí ele vai usar da linguagem não verbal. E aí você vai poder instilar nele essas crenças. Então, vamos lá no passo a passo. Não tem nada ao alcance dele, ele está lá apontando. Certo? Ele tá fazendo Você vai, vamos supor que seja água. Você pega água, filho, você quer água, toma aqui água. Já falei isso antes, né? Você não vai forçar ele a falar água, você não vai obrigar ele a falar água, você não vai ficar assim, água, bem devagarzinho. A não ser que a tua criança seja uma criança que tenha mais dificuldade, seja um problema mais invasivo de linguagem. Aí talvez você precise se falar um pouco mais devagar, entonar melhor e exigir um pouco mais da criança, mas sem gerar essa frustração dele achar que ele não consegue comunicar, tá? Mas voltando, ele vai falar, vai apontar, e aí você fala, água, você quer água? Toma aqui água. E ele vai querer te imitar, porque ele tem um monte de neurônios espelhos na cabeça dele. Qual que é o segundo passo? Então, existem formas gentis de você ajudar a criança a ter que falar, mas sem se fazer de bobo e sem obrigar ela a falar. Porque linguagem é isso, é você poder usar uma palavra que significa uma coisa, independente dessa coisa estar ali ou não. Então você pode falar sobre o planeta Marte sem nunca ter ido lá, certo? Porque você tem linguagem. E esse é o poder da linguagem. Então você vai mostrar que linguagem é poder para essa criança, falando coisas como, vamos supor que ele gosta muito de ir no parquinho. Então você pergunta para ele, fala assim, filho, você quer ir no parquinho ou você quer ir na biblioteca? E aí ele vai ter que se virar nos 30 para tentar falar aquilo. Você pode falar assim, filho, nós vamos no cinema ou nós vamos na casa da vovó? Entendeu? Coisas assim. Você pode até apontar, falar assim, qual que ele tá apontando uma coisa bem alta ali. Você fala assim, você quer o azul ou o vermelho? E aí ele vai tentar falar. São coisas que ele pode fazer para se comunicar. Gente, tá chegando o Natal. Quer coisa melhor do que perguntar pro seu filho o que ele quer ganhar? E aí, se ele não tem linguagem suficiente para dizer o que ele quer ganhar, fala assim, filho, você quer um carrinho ou uma bola?
Você vai dando pistas para ele. Você desenha um carrinho, desenha uma bola. Fala, qual que você quer ganhar de Natal? Um carrinho ou uma bola? Então, coisas que não estão ali precisam da palavra para existir. Coisas que estão ali, ele pode apontar. Mas coisas que não estão, ele vai precisar usar da linguagem, né? E a linguagem é poder na forma de que, tudo bem, ele apontou, ele conseguiu água, né? Mas você pode pegar água e falar assim, você quer água com ou sem gelo? Você vai dando opções mais rebruscadas que ele vai perceber. Se eu conseguir falar essas palavras, eu vou ter mais poder. Então já fomos para o segundo passo. Aí teu filho vai começar a falar palavras. Só que ele não vai falar perfeitamente, tá? Ele vai falar A ou H. E aí no que ele fala isso, o que você vai fazer? Vai falar assim, não é água, é água. Não faça isso. Você vai falar, água, que legal, você falou água, toma aqui água. Lembra a crença que você está querendo colocar na cabeça dele? De que ele é um comunicador? Então, perfeito. Teu filho fala alguma palavra que você não entende o que é, e ele fala mais ou menos olhando para um lugar, se ele fala, abarebi, você fala, abarebi, você quer isso aqui? É o travesseiro que você quer? Olha aqui o travesseiro. Você vai dando sentido para o que ele está falando, para construir nele essa crença de que ele consegue se comunicar. E essa crença vai ser muito importante para ele conseguir seguir com os esforços dele de aprender a falar. Falar é uma coisa muito natural, mas é muito complexo. Muitas crianças tiram de letra e outras têm muita dificuldade. Então a gente precisa fazer esse meio de campo para ajudar as crianças que têm mais dificuldade de conseguirem enfrentar essa tarefa faraônica que é aprender a falar, tá bom? Aí teu filho vai começar a querer falar, ele vai querer esse poder para ele. Ele já aprendeu a falar umas palavrinhas. Ele tá vendo que comunicação é poder. Ele tá vendo que ele é um comunicador. Ele vai querer falar cada vez mais. E aí, quando ele fala água, que é água, e você vai dando para ele a água. Daqui a pouco você vai falar assim, o que você quer? Aí ele vai falar água. Quer água? Você vai dando para ele a frase que ele tem que imitar. Daí ele vai começar a falar te água. Ele vai começar a falar que água. E assim a criança vai construindo a fala. Ela começa com umas palavrinhas, depois com frases simples, depois as frases vão ficando mais complexas e assim a criança vai aprendendo a falar. A terceira dica é que você pode começar com palavras mais simples. Existem palavras mais simples e mais fáceis de ser falada do que outras. Por exemplo, falar água é mais fácil do que falar refrigerante, concorda? Então você começa pelo mais simples e vai aumentando em complexidade. Uma coisa muito legal que geralmente é mais fácil para as crianças falarem são onomatopeias, que é os sons dos animais. E conta como palavra. Se a criança vê um cachorro à ponta e fala au au, isso a gente conta como palavra. Au au é muito mais simples de você falar do que cachorro. É uma tarefa mais simples. Então você pode e deve incentivar nas crianças onomatopeias também. Então compra um livrinho lá de bichinhos e vamos lá, como é que a ovelha faz? Bah! E ele vai querer falar, bah, como é que a ovelha faz? Você dá o turno para ele. Como é que a ovelha faz? E vai ficar aquele silêncio que vai ajudar teu filho é a deixa para ele entrar e falar bah. E você vai ensinando assim. Conforme ele for aprendendo, ele vai começando a criar mais confiança na capacidade dele de falar. Ele vai querer aprender cada vez mais. E é assim que a criança vai aprender a falar. Então, essas basicamente são as dicas de hoje. Então vamos lá, tira as coisas do alcance para ele querer usar a linguagem não verbal, não só ir lá e catar. Tira as coisas do alcance, ele vai começar a usar a linguagem não verbal. Você vai pegar isso daí e vai ajudar ele a construir as duas crenças, de que ele é um comunicador e de que comunicação é poder. E aí começa a se referir a coisas que não estão ali, não tem como ele apontar, ele vai querer falar. E depois, conforme ele for falando, começa das palavras mais simples para as mais complexas e vai ensinando ele palavra por palavra, tá? No contexto, na brincadeira, nunca se esqueça que você é o pai ou a mãe do seu filho. Você não é o professor dele, você não é o terapeuta dele. E você deve tentar construir essa conexão, essa relação de brincadeira, de diálogo, de diversão, um clima descontraído para favorecer o surgimento das palavras também, para fortalecer os elos de união entre vocês, enfim. Isso é uma coisa muito interessante. Não é assim, pegar um livro e falar cavalo, repita comigo, cavalo. Então, já conversamos sobre isso, né? Isso é uma relação assimétrica. Não, você vai lá com seu filho e vamos lá, monta aí nas minhas costas, pocotó, pocotó, como é que o cavalo faz?
ele vai falar pocotó. Quanto mais você falar pocotó, mais o cavalo anda. E isso é linguagem e brincadeira, é assim que o jogo funciona, é assim que o time ganha, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dessas dicas que eu dei. Como eu já disse no outro vídeo, eu não sou a melhor fonoaudióloga do mundo, mas não existe ninguém que se porte tanto com as pessoas da sua comunidade quanto eu. Se você quer fazer a prova disso, escreve aqui embaixo, faz uma pergunta, coloca a hashtag FalaJu que eu respondo as perguntas de vocês, faz um comentário, vocês vão perceber que eu respondo todo mundo. Muito obrigada por estar aqui, por participar do canal e fazer parte da família Fala Fono. É muito bom ter vocês aqui comigo, tudo que eu faço é por vocês e pra vocês. Se você gostou, curte, compartilha com seus amigos. Beijos e até terça-feira que vem.